seja um print de tela, clica no aviãozinho, tenta avisar algumas pessoas, porque a gente quer falar um pouquinho a respeito desse assunto. Eu vou tentar responder algumas perguntas feitas sobre jejum, né? Mas a gente não tem muito tempo e eu quero objetividade, então talvez tenha que ser muito seletivo a respeito desse assunto. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o jejum no contexto do Novo Testamento e da Nova Aliança onde a gente vive, né? Em toda a Velha Aliança, nós vemos um posicionamento e uma prática sobre jejum. Apesar de haver uma única ordenança no Velho Testamento, né, sobre um único dia de jejum no ano todo, né, que era o jejum do dia da expiação, apesar de não haver a obrigação, sempre houve a prática, por diversos motivos. As pessoas faziam isso por arrependimento, faziam por luto, faziam para buscar o socorro e a intervenção de Deus, né? E nós vemos muito repetidamente a prática do jejum, né? Houve momentos onde Deus falava sobre tocar trombeta e promover uma santa convocação, um ajuntamento solene, e nesses momentos todo mundo era chamado para o jejum, muito mais num clamor profético do que necessariamente numa responsabilidade, né, de uma ordenança. Mesmo no Novo Testamento, nós não temos uma ordenança a respeito do jejum. Você não vai encontrar lá jejuai, assim como você tem vigiai, orai, né? No entanto, que Deus espera de nós hoje na nova aliança o jejum, isso é inquestionável, né? Então a gente pode entender da seguinte forma: a gente tem liberado aí um artigo compreendendo o jejum, um vídeo com a mensagem compreendendo o jejum, e a gente fala bastante sobre essas coisas. Eu estou vendo comentário de alguns dizendo que já assistiram o vídeo ou leram o estudo, e acredito que ali a gente pode ter um esclarecimento melhor, né? Então eu quero começar falando a respeito da perspectiva da nova aliança. Quando questionaram Jesus certa ocasião, dizendo: olha, os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, né? Mas os seus discípulos não jejuam, a resposta de Jesus foi: eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente, mas virão dias em que o noivo será tirado, então jejuarão. O que é a definição do noivo? Jesus falava de si mesmo como noivo, ser tirado. Ele estava falando do período depois da sua morte, ressurreição e assunção ao céu. Então não dá para ser coerente com a Bíblia e dizer que o jejum não é para o Novo Testamento. Jesus disse, ele também ensinou aos seus discípulos: quando jejuardes, e às vezes alguns querem alegar que Jesus estava falando só para o judeu. Não, né? Eu me recuso a aceitar isso, porque o próprio Jesus falou: ide fazer discípulos das nações. Isso significa o quê? Gentios e não só judeus. Ensine eles a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado, inclusive a questão do jejum. Então Jesus falou: quando jejuarem, vocês não vão fazer da forma errada, vão fazer da forma correta. No Novo Testamento o jejum aparece, né, e tem destaque no próprio Jesus, com um período de 40 dias de jejum antes de começar o seu ministério. Mas nós vemos que a igreja jejuava normalmente antes de consagrar os ministérios, e nós percebemos que em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, situações ou de uma necessidade de transição ou de intervenção, o jejum era usado como uma ferramenta adicional à oração. O próprio Jesus relacionou, né, alguns níveis de resultados que só quem ora e jejua é que vai ter, e que quem não se move nesse nível não vai ter. Então, em primeiro lugar, né, acredito e tenho ao longo da minha caminhada praticado o jejum. O jejum não tem a ver com mérito. Não é pagar preço, não é sacrifício para ver se Deus ouve, não, nada disso. O jejum é a mortificação da nossa carne para gerar uma sensibilidade, uma conexão com o reino espiritual, né? O jejum, ele não aumenta a nossa autoridade espiritual, mas ele pode nos fazer mais conscientes da autoridade que nos foi dada a ser exercida na oração. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 7, de marido e mulher dar um tempo na vida íntima para se dedicar à oração. O jejum pode envolver, ele é em essência abstinência de alimento. Tem gente que diz: eu vou jejuar a televisão, ok, né? Isso pode ser um plus, mas tem gente que não jejua comida, que é a essência do jejum. Então, eu quero dizer, ele é em essência abstinência de alimento, e ele pode envolver outras abstinências, né? Então Paulo está falando, não tem nada de errado no casal cristão casado, vivendo a sua intimidade conjugal, mas às vezes para se dedicar melhor à oração,
uma pausa em qualquer outro nível de prazer ou distração, ele pode potencializar aquilo que nós vamos experimentar na vida espiritual. Então, o jejum é para hoje, é uma ferramenta, é importante e é necessário. Mas antes de continuar falando sobre o que a Bíblia fala a respeito do jejum, eu queria só esclarecer algo aqui. Eu participo de grupos de WhatsApp com pastores da nação toda, vários grupos, eu estou envolvido em várias networks, redes de relacionamento, e há uma articulação para esse jejum acontecendo há muito tempo. Já logo desde do início da crise, antes da interrupção dos cultos, começamos a conversar sobre promover um dia nacional de jejum, visando principalmente o arrependimento, a volta para o Senhor, né, de todo o coração. Quando isso estava na fase final para ser divulgado, houve uma convocação do presidente para que todos aqueles que têm fé em Deus jejuem. Alguns começaram a achar que então o jejum que nós estamos fazendo tem um fundo político, que estamos misturando as coisas. Então, eu gostaria de deixar algo claro aqui, né? O presidente está aderindo ao movimento que foi encabeçado pelos líderes cristãos. De vez em quando você vai achar um ou outro que quer ser dono de todo o movimento. Tem gente que vai dizer, fui eu que falei, fui eu que... A verdade, muitos começaram a sentir isso em Deus, conversar uns com os outros, e nós decidimos fazer uma grande mobilização. Quando estava chegando o momento de lançar a campanha, o jejum, a respeito do dia do jejum, que é esse domingo, 5 de abril, o presidente faz uma convocação. Em primeiro lugar, não acho isso ruim. A gente tem um paralelo bíblico, quando o rei governante de Nínive chama o povo para se arrepender, para se consertar com Deus e evitar uma catástrofe que era iminente. Eu não tenho conhecimento, né, de termos na nossa história antes um presidente que chamou a jejuar, então não estou recriminando, mas eu quero deixar claro algo. O presidente está aderindo ao movimento dos líderes cristãos e não o contrário. Né? Porque embora ele seja o nosso líder civil, né, nós entendemos que a autoridade espiritual dentro da igreja, ela flui das nossas lideranças estabelecidas e levantadas por Deus e que tem sido voz profética para isso. Então eu acho engraçado, eu fiz um post no Instagram sobre essa convocação, ampliando para quem queira se unir conosco. Não é uma obrigação, não vamos julgar ou recriminar quem não entenda que deva fazer ou não possa ou não queira, mas eu às vezes fico impressionado com como as pessoas fazem questão de criar polêmica. Então, porque eu não coloquei uma imagem do presidente no meu post, porque a gente já estava articulando isso antes de saber que o presidente falaria, os que são extremamente defensores do presidente nos atacam e dizem que a gente não está querendo dar honra a quem fez a convocação. Isso não é verdade. Ela não procedeu dele, eu fico feliz que ele tenha falado. Mas, ao mesmo tempo, mesmo procurando ter o cuidado de não vincular, a gente apanha do outro lado de quem, descontente com o presidente ou com o governo, quer então levantar agora uma campanha contra o jejum. E esse é um momento onde a gente está pedindo para todo mundo, gente, independente de qual é a sua posição sobre o governo, nós queremos um Brasil melhor, nós queremos um Brasil se voltando para Deus. O propósito não é orar pela política, é orar pela nossa economia, pelos desdobramentos da crise da saúde, com certeza, mas acima de tudo e mais do que isso, que no meio dessa crise o povo desperte, se volte para Deus, haja arrependimento entre cristãos e não cristãos, haja despertamento espiritual entre todos, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão no grupo de risco, que estão expostas. Então nós queremos orar e clamar. Eu acho que esse é um ponto a ser esclarecido. Então não importa o que você pensa politicamente, o meu jejum não é político, né? Eu fico feliz que o próprio presidente tenha tocado no assunto, mas nós não estamos fazendo por causa dele, né? Já faríamos isso, ele falando ou não. No entanto, eu acho que nessa hora nós precisamos entender como nós podemos nos unir, o que é que nós temos em comum. Se somos cristãos, nós queremos ver Deus governando a nação, nós queremos ver a salvação se manifestando, nós queremos ver o poder de Deus se manifestando. Então, eu acho que a gente pode se concentrar e se unir, pelo menos em torno daquilo que é comum, né? Aí eu vejo gente protestando, eu vou orar para Deus tirar o governo. Irmão, ora pelo que você quiser, só não bota areia na comida dos outros e não tente impedir um despertamento que vem de Deus. Então, será que a gente pode encontrar os pontos comuns? Eu acredito que sim. Queremos salvação para a nação, queremos a reversão desse quadro, queremos orar não para que ele simplesmente desapareça como se uma varinha de condão batesse cima ou um passe de mágica, mas que Deus tire proveito dessa crise. O livro de Hebreus fala de que muitas vezes vem abalos
da parte de Deus para que as coisas abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam. Então, eu estou orando a Deus, em primeiro lugar, que antes do quadro natural ser mudado, que Ele possa gerenciar isso, que haja despertamento do coração das pessoas, salvação, reconciliação, a necessidade de nos voltarmos para Deus, de nos alinharmos com a palavra, e eu quero te chamar a isso. Esse é o ponto principal. Então, quando concordamos a respeito do que é a convocação, aí a gente começa a entender, né, o que e como será feito. Bom, o jejum na Bíblia, ele tem vários formatos. A gente vê o formato de um jejum que classificamos como jejum parcial. O que é o jejum parcial? A Bíblia diz no livro de Daniel que durante 3 semanas inteiras, 21 dias, Daniel não comeu carne, não comeu manjares, não bebeu vinhos, mas isso não significa que ele não tenha se alimentado. Lá no início do livro, a Bíblia fala de uma outra dieta, onde ele fica à base de água e legumes. Então, o que chamamos de um jejum parcial, ou ele é parte do dia, né, ou durante mais dias ele tem uma ou mais refeições amenas e muito reduzidas. Esse é um formato. Quando chamamos para um jejum de um dia, eu acredito que nós estamos falando mais do jejum normal. O que é o jejum normal? Apenas ingestão de água. Os evangelhos dizem que Jesus durante 40 dias não comeu e que no final ele teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu e nem que ele não tenha tido sede, né? Então, que ele tenha tido sede. Então, subentende-se o quê? Água, ela tem fibra alimentar zero, a não ser que seja água de coco, de um cacto, né? Ela não é alimento, mas ela é importante e vital para a manutenção do corpo. Para um jejum de um dia, né? A não ser que a pessoa tenha um problema de saúde, uma restrição médica, eu acredito que a maioria de nós consegue fazer o jejum normal. Para aqueles que não têm a prática, é lógico que tem desconforto. Tem gente que me fala às vezes, pastor, eu não jejuo porque eu sinto dor de cabeça. Né? Eu digo para as pessoas, né? Olha, você com certeza vai ter dor de cabeça, né? A menos que você tenha uma dieta quase vegana, muito sem toxina, porque é parte de um processo de limpeza. Então as pessoas têm medo do jejum, mas eu gosto de dizer o seguinte: o jejum ele é saudável, né? Um jejum para uma pessoa em boas condições de saúde de um dia, ele é saudável, né? Há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, nós tivemos o prêmio Nobel em Medicina dado por um médico japonês que defendia a autofagia, que é o processo de limpeza que acontece no organismo através do jejum. Ao longo da minha vida eu perdi a conta, jejuns de uma semana, 7 dias, só na água, sem comer. Quantas vezes eu fiz? De 1, de 3, de 5, de 7, de 10, né? Agora, jejuns maiores deveríamos fazer debaixo de uma direção de Deus e com muito cuidado e preparação para entrar e para sair, né? Eu só fiz 2 jejuns de pelo menos 2 semanas, um jejum de 3 semanas, né? E já fiz 2 jejuns de 40 dias. Essas coisas, quando falamos de jejum prolongado, não é algo que se brinca. Tá ok? Agora, falando de um jejum de um único dia, né? Repito, se você tem uma restrição, tem gente com problema de saúde, com algum tipo de hérnia ou úlcera, que passa mal por um tempo sem comer, então isso deveria ser evitado. Agora, o que eu tenho dito às pessoas, você pode ir até onde você consegue. Eu não vou conseguir o dia todo. Ok, até onde você consegue, né? Porque cada um tem que sentir o limite do seu próprio corpo. Então, por exemplo, lá em casa nós decidimos, vai ser o dia inteiro de jejum e vai ser só na água, né? Pastor, eu trabalho. Bom, eu tenho 2 cultos online, várias gravações amanhã, vai ser um dia de alta produtividade, mas, né, como o meu trabalho não depende só do esforço físico, apesar de terminar o dia desgastado, eu não tenho problema com essa falta de energia, né? Não acredito que um único dia ou parte do dia vá afetar a amamentação, as mães estão aí amamentando, não acredito que isso vai trazer problemas, né? O jejum intermitente tem sido falado muito por profissionais da área de saúde, então você tem gente aí que não é nem por propósito espiritual, fica 16, 18, 20, 24 horas sem comer só para limpar o corpo e trazer benefícios para o corpo. Então não é algo que deve assustar. No entanto, você deve avaliar o seu próprio corpo, a sua reação, a sua condição. Se estiver passando mal, o meu conselho é que não continue, termine mais cedo, né? Inclua líquidos. Então há vários formatos e a decisão sobre como fazer isso, ela é toda sua, né? Então, deixa eu tentar ver se eu consigo mexer
algumas perguntas estão sendo feitas aqui, né? Alguém me perguntou: jejum de comida é mais forte do que se abster de coisas? Com certeza, eu falei isso no início. A essência do jejum é, em primeiro lugar, a abstinência de comida. Outras coisas podem ser incluídas, mas não deveriam se tornar um substituto. Agora, para quem não pode fazer o jejum alimentar, então, de repente, outro tipo de abstinência também serviria. Vamos tentar responder aqui outra pergunta. Qual a sua opinião sobre alguns teólogos questionando o jejum? Bom, se estão questionando o jejum, eu vou questionar se são teólogos. Já demos a base bíblica sobre isso no começo, a live vai ficar salva. Médico, dependendo do tipo de medicação, né? Eu, por exemplo, apesar de ser um único jejum de 24 horas, não está dependendo de medicação, dei uma consultada com o médico que sempre me acompanha nos jejuns, né? Olha, tranquilo, o que estamos pensando fazer assim, assim, o que vamos orientar para as pessoas é nesse formato. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema com hipoglicemia, e se não comem, né, isso normalmente é relacionado com o açúcar no sangue, diabética, eles podem ter problemas. Então, mais do que só a preocupação com a medicação, não. Se tem qualquer condição médica diferente do normal, procure orientação médica. Eu acho que eu vou ter que escolher uma última pergunta aqui, né? Alguém colocou aqui: o jejum não muda as situações, só serve para nos deixar sensíveis a Deus? Eu gosto de uma frase que eu ouvi desde adolescente da irmã Valnice Milhomes: o jejum não muda Deus, o jejum muda você. E nessa mudança que ele pode provocar em nós, ele pode nos ajudar a produzir, sim, numa liberação de fé, num posicionamento de oração, mudança nas circunstâncias também. Mas, obviamente, o jejum não muda Deus, Deus não vai ser mais amoroso ou misericordioso porque jejuamos. Mas a nossa capacidade de sintonizar com a manifestação do amor e o poder dele é ampliada. Então, ele é parte de uma linguagem de fé, como a oração onde a gente, de fato, vai se conectar melhor a Deus, vai haver sensibilidade, mas nós estamos crendo que esse jejum vai trazer mudança nas circunstâncias, não só naturais, sobre a questão de saúde ou mesmo econômica, mas de um despertamento espiritual para Deus. Eu estou aqui tentando não estender demais, mas tem algumas perguntas muito interessantes, mas como eu anunciei, veio uma chuva aqui, está até difícil, né, achar. Alguém colocou aqui: jejum para conseguir bens materiais, acho que não tem valor. Na verdade, gente, é difícil determinar, né? Tem gente que, na verdade, está aí precisando do básico, sem nada. E se o posicionamento de jejum dele envolve isso, amém. Agora, gente que jejua só pelo que é material e não pelo que é espiritual, me parece que está desalinhado, né? Então, eu não seria absoluto em responder isso, mas acho que é uma boa advertência, né? Nesse dia de jejum, amanhã, eu realmente não estou nem um pouco preocupado com o aspecto financeiro do que me toca, né? Não é o propósito das minhas orações amanhã. O meu propósito e de muitos líderes, que a nação se arrependa. Nós, como igreja, poderíamos estar nos dedicando mais, servindo o Senhor com mais dedicação. E alguns estão no meio de um chacoalhão que parece que estão despertando. Então é uma hora de dizer: Senhor, não importa o que aconteça do lado de fora, nós queremos te servir de todo o coração. Então eu quero, de fato, encorajar você. Eu li uma outra pergunta nos comentários: a diferença de jejum e voto. Um voto pode envolver qualquer coisa. O jejum também pode ser um voto, né? Eu fiz um voto e um compromisso com Deus de um jejum longo e eu decidi que eu iria até o fim. Mas o voto não precisa ser jejum e nem todo jejum precisa ser voto, mas os dois podem se combinar. O voto é uma proposta, é algo ao qual a pessoa voluntariamente decide fazer. Nesse momento a gente entende que Deus está de fato provocando líderes. Eu creio que essa é uma convocação profética, repito o que eu falei antes, né? Não é uma convocação do presidente, para nós é uma convocação de líderes sérios, homens e mulheres afinados com Deus, que têm sentido a importância de que a gente tivesse esse momento de clamor e arrependimento a Deus antes da chegada da Páscoa. Então, eu quero encorajar você, né? Pastor, posso tirar redes sociais? Num dia como amanhã, acredito que a gente pode sim dar uma pausa.
Posso me afastar da internet? Depende. Sua igreja vai ter um culto online e a gente quer que você congregue, mas de repente dá para deixar o entretenimento de lado, Netflix de lado, filmes, né? Redes sociais, aquelas coisas que não edificam, para que a gente tire tempo de qualidade com Deus, para voltar para Deus, né? Assim, o nosso coração com força, com dedicação, não apenas nunca fizemos no sentido pessoal, mas talvez como há muito tempo não se faz no sentido coletivo, né? Esse é um dos meus encorajamentos para você, pausar tudo o que você puder, mas nem todo mundo consegue, dependendo do trabalho que está fazendo, parar. Como eu disse, amanhã eu tenho que pregar ao vivo, gravando, mas que o coração possa ficar focado no Senhor e nas coisas de Deus. Falamos do jejum parcial, eu quero repetir aqui, vou deixar de novo no meu stories, eu pus ontem, né, um post para que você possa acessar um artigo que eu escrevi, Compreendendo o Jejum, onde a gente discrimina biblicamente o que é, o que não é, como ser feito, como se entra, como sai. Eu acredito que ele é muito elucidativo, e também vou deixar no nosso stories, né, o link de um vídeo que é uma pregação que eu compartilhei no final de um jejum prolongado que eu fiz, e estávamos chamando a nossa igreja em 2018 para 3 dias de jejum, toda a igreja, e tem essa mensagem, Compreendendo o Jejum, em vídeo. De repente você vê lá o que é melhor. Tem o pessoal aqui da equipe me lembrando, temos na escola online também um curso sobre jejum. Aí é muita informação, são 9 aulas, né? Cada aula com uma duração aí de, acredito que em torno de uma meia hora. Então ali nós temos perto de umas 4 horas de ensino sobre jejum, mas esse formato ampliado está na nossa escola online, escola.orvalho.com, né? Esse curso ele também pode ser feito, mas para quem quer entender isso o mais rápido possível, para entrar no jejum amanhã, né? Você pode acessar o nosso Stories e a gente vai estar disponibilizando esses links que facilite você achar e encontrar isso. Então é isso. Falei no início, não quero estender a live, quero que ela possa cumprir o propósito, nós vamos deixá-la salva. Você que de alguma forma foi abençoado, encorajado e teve alguma elucidação a respeito disso, vamos tocar, espalhar, né, para outros o mais rápido possível, para que a gente possa envolver o maior número de pessoas nesse tempo de jejum. Vai ser especial. E quero lembrar você, não importa o tamanho da crise ou da dificuldade, é hora da gente confiar em Deus. É hora da gente não se curvar diante do medo e aprender a ceder à fé, né? Eu creio que a igreja vai emergir mais forte depois de um cenário de crise que pode ser bem doloroso, mas que o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, vai tirar lucro dessa situação, certamente, em nome de Jesus. É isso. Deus abençoe, obrigado pela sua audiência, pelo tempo junto, e vamos espalhar a convocação. Valeu!